seja muito bem-vindo. O meu nome é Sara Tainha, sou jornalista da SIC e da SIC Notícias e tenho o prazer de estar aqui convosco para mais um ciclo de conversas Terra a Terra, uma iniciativa do Expresso e da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. Temos vindo a discutir vários temas sobre o futuro da agricultura, o que está a ser feito no país, o caminho que ainda se tem de percorrer, o que é que o Governo, os fundos europeus podem fazer por este setor. Hoje debatemos as alterações climáticas, o lado da adaptação. Já falámos do lado da mitigação, uma conversa que pode ver ou rever no site e no Facebook do Expresso, mas hoje vamos falar de como é que os agricultores se podem adaptar às alterações climáticas que, como sabemos, estão aí e vieram para ficar. Que medidas se podem tomar nos sistemas de produção para reduzir os danos, por um lado, e para explorar novas oportunidades, por outro lado. Por exemplo, é preciso promover uma cultura de espécies vegetais e a criação de animais com maior resiliência a estas alterações climáticas e também ter uma gestão mais eficiente dos recursos, nomeadamente da água, que tem sido um dos temas recorrentes que temos vindo a falar neste ciclo de conversas. Para hoje, contamos com a ajuda do professor Carmona Rodrigues, da Universidade Nova de Lisboa. Muito bem-vindo. E também da Aline Oldobovic, a nossa comentadora, que já nos tem ajudado a contextualizar todas estas questões do setor da agricultura. Olá, bom dia. Bom dia. Mas antes de começarmos com a conversa, vamos contar com a ajuda de Firmino Cordeiro, o diretor-geral da ANJAP, que nos vai dar um contexto sobre este tema das alterações climáticas, o lado da adaptação. Muito bom dia, bem-vindo. Obrigada. Bom, é mais um tema pertinente, já falamos neste tema em relação à mitigação das alterações climatéricas e agora falar sobre a adaptação e sobre as adaptações que temos de ir fazendo. É evidente que o lado de diminuir o impacto, o lado de fazermos o que está ao nosso alcance para esta mitigação é fundamental, mas por outro lado, sendo esta uma tendência, os setores produtivos não podem parar, portanto há necessidade de nós continuarmos a produzir, nomeadamente bens alimentares que são estruturais para a nossa existência. Obrigado pelo aceitar o nosso convite, Sr. Professor Carmona Rodrigues, para este tema. Sei que nos trará algumas novidades em relação a estas matérias, Dr. Aline também, mais uma vez, para comentar algumas destes nossos programas, em face, digamos assim, deste ciclo que pretende, de facto, levar temas tão interessantes a toda a nossa sociedade e, em particular, para que alguns decisores também tomem boa nota, digamos assim, daquilo que experts nos dizem sobre estas matérias, pessoas que já tiveram muitas responsabilidades e continuam a ter na ótica da investigação, na ótica do ensino, na ótica da formação e na ótica de continuar a dar opiniões para a sociedade, que é fundamental. Nós temos de nos ouvir, de facto, uns aos outros, porque estas experiências são fundamentais. E esta interatividade entre quem está no terreno a fazer coisas, entre os agricultores, entre a investigação, o ensino, as universidades, os institutos do próprio governo, neste caso o INEAB, ligado à investigação, e depois os decisores têm de estar por dentro das nossas preocupações, porque muitas vezes pensam que sabe tudo o que são das nossas preocupações, mas não é bem verdade. Eles têm de nos ouvir sistematicamente e nós temos de fazer essa pressão, digamos assim, constante. Bom, este tema, alterações climatéricas, é extremamente delicado, obviamente, porque nós estamos muito expostos. Falando do caso concreto em Portugal, cada vez as secas são mais cíclicas, mais repetitivas e mais frequentes, portanto é extremamente preocupante isso. Cada vez os nossos solos ficam mais degradados se não fizermos nada, em contrário a fertilidade do próprio solo também mais diminuta, cada vez as disponibilidades de água de rega pela falta de água de chuva também se podem ir verificando mais acentuadamente.
Bom, mas nós temos de nos preparar e agora temos um exemplo interessante. Quase um mês de chuva que temos tido neste último período, se nós tivéssemos maior capacidade de captação, captávamos mais água, armazenávamos mais água. Portanto, ainda há pouco tempo mostrava uma ribeira a correr lá para uma barragem no Algarve e alguém dizia, bom, quantas não estão aqui, quantas não estão a correr e estão a correr para o mar. Portanto, nós temos de fazer o que está ao nosso alcance para mitigar, mas o outro lado, a investigação, o ensino e a nossa necessidade tem de fazer o resto. Portanto, em termos agrícolas, em termos da produção animal e da produção vegetal, só no resto olhar para a genética, olhar para aquilo que temos à disposição, os nossos bancos, germoplasma, que temos também reservados, temos de ir lá, não é um caixote, são coisas preservadas, que são fundamentais. Isso está-se a fazer, obviamente, os organismos estão a fazê-lo, as universidades também, tese, mestrado, doutoramento, a trabalhar sobre estas áreas são extremamente importantes e cada vez mais associadas às necessidades. Portanto, se estão associadas às necessidades, estamos no bom caminho e isso interessa. Variedades mais resistentes, quer a capacidade das raízes se adaptarem ao solo, irem mais em profundidade, a buscar os seus elementos, novas variedades que tenham ciclos de vida mais curtos, de produção mais curtos, o que quer dizer que têm menos necessidade de alguns fatores, nomeadamente a própria água. Portanto, nós temos de trabalhar, e está-se a trabalhar, todos estes aspectos por forma a que nós consigamos ter melhores soluções. Também adaptar os nossos ciclos culturais das próprias plantas. Se nós estamos com temperaturas mais elevadas, a maior parte das culturas está-se a colher mais cedo, estão a frutificar mais cedo, portanto há aqui fenómenos que nós temos de adaptar. Bom, com isto também há outras coisas negativas. Surgem novas pragas, surgem novas doenças e que nós também temos de estar preparados para tudo isso, ou seja, nós começamos a ter doenças que vêm da África até devido a todos estes efeitos. Portanto, há aqui uma realidade, uma adaptação que é necessário fazer por forma a que a gente tenha a possibilidade de não diminuir, porque a possibilidade de diminuição de índices de produção, se nada for feito de uma forma intensa, de uma forma muito estruturada e sem quebras, sem hiatos, porque por vezes há ciclos nas políticas e nos decisores que dão mais importância. Eu acho que este tema é fulcral, é fundamental, não tem de ter ciclos, não tem de ter cortes, não tem de ter hiatos e é esse o desafio que eu deixo, porque acho que é fundamental que se pense sobre estas matérias. É uma preocupação à escala mundial e em Portugal, dentro do contexto europeu, com mais incidência ainda. Portanto, Sr. Professor, acho que temos um bom tema para este ciclo. Muito obrigado. Muito obrigada, Firmino Cordeiro. E são preocupações dos agricultores portugueses, mas são preocupações, como ouvíamos, globais. Professor Carmona Rodrigues, como ouvíamos, estas mudanças no clima têm repercussões claras na agricultura, piores colheitas, por exemplo, pragas, doenças diferentes, custos de produção depois que acabam por ser mais elevados, que depois afetam o preço, a quantidade e a qualidade da produção agrícola. Já que as alterações climáticas vieram para ficar, infelizmente, como é que os agricultores se têm de adaptar a este enorme desafio? Obrigado pelo convite, em particular, enfim, a toda a organização que promoveu estes debates. É um prazer estar aqui. Esta matéria, obviamente, é uma matéria que não está acabada, ou seja, começou-se a falar de alterações climáticas talvez há 30 anos, mas não sabemos onde é que elas nos vão conduzir e quando. E, portanto, é um processo dinâmico que exige um planeamento dinâmico, uma atenção permanente sobre a evolução da situação. Eu lembro, aliás, estava-se a falar aqui de mitigação e adaptação, mas eu lembro que ao princípio até se falava no combate às alterações climáticas, que depois foi abandonado esse tema e alterou-se para mitigação e adaptação, porque de facto a palavra combate se calhar era destinada ao insucesso rapidamente. Mas para dizer que também as alterações climáticas têm sido estudadas um pouco por todo lado, mas há uma entidade internacional, que aliás já foi até merecedora de um prémio Nobel, que é o IPCC, o International Panel of Climate Change, que tem sido a entidade que se tem dedicado com maior profundidade e com maior regularidade, digamos, aos estudos das implicações e dos cenários das alterações climáticas. E também dizer que
obviamente nós, pronto, cá em Portugal estamos a sofrer um pouco já algum padrão de mudança nas condições climatéricas. Outros países do mundo também, mas, digamos, não é igual em todo o mundo. Eu diria que se calhar até há locais do mundo que saem beneficiados com as alterações climáticas. Ou seja, onde pelo menos os problemas resultantes das alterações climáticas não são tão graves. Portanto, não é uniforme do ponto de vista dos impactos. E em que ponto está Portugal no meio disso? Eu acho que Portugal está na metade mais preocupante. Na metade mais preocupante. Mas, portanto, só para dizer que no mercado concorrencial, como por exemplo a agricultura, obviamente também temos de estar atentos. Haverá se calhar outras zonas do globo que para outro tipo de culturas estarão mais naturalmente preparados e até se calhar melhor preparados do que outras. Portanto, só para dizer que o padrão não é igual para todos. E, portanto, é um fator também de atenção que temos de ter a este mercado, que é um mercado aberto e concorrencial. Depois, quando se fala em alterações climáticas, estamos a falar nos meteoros, digamos, principais, que é a temperatura do ar, a precipitação, mas depois também temos uma série de aspectos que também são muito importantes, como a subida do nível da água do mar, do nível médio da água do mar, e depois toda a massa de circulação atmosférica, que também tem aparentemente, enfim, características diferentes, aparecendo estes fenómenos também agora de tornados e ciclones, etc., com maior frequência e alguma intensidade que não era habitual no nosso planeta. A agricultura está muito mais, e costuma-se falar muito mais na água, porquê? Porque em termos globais, no mundo, mas também cá em Portugal, o número presente é mais ou menos de 70% do consumo ou da utilização da água está no setor agrícola. E é um valor muito igual, é um valor médio no mundo, digamos, e em Portugal não é muito diferente desse valor. Portanto, é natural, quando se fala nestas preocupações de mudanças climáticas, se esteja, em primeiro lugar, muito a falar da água, não é? E, portanto, esse é um assunto que tem sido vindo a ser debatido, analisado, investigado, e com algumas soluções, com algumas propostas de soluções para mitigar justamente, digamos, os efeitos das variações que se constatam já na distribuição da precipitação atmosférica em determinadas regiões. Em Portugal, claramente, eu acho, de uma forma simplificada, temos uma metade norte e uma metade sul muito diferentes. A metade do sul do país mais vulnerável, já de si tinha um clima diferente, não é? A sul do Tejo, principalmente a questão do Algarve, não é? Que tem sido muito debatida. Sim, e do Algarve e não só. Ali uma zona também do sudoeste alentejano, que também, junto ao Barlavento Algarvio, tem sido, eu diria que quase há 20 anos, sistematicamente ficando abaixo dos padrões normais de precipitação. Não se sabe ainda bem porquê, mas obviamente resultará, enfim, de circunstâncias diversas, mas o tal IPCC que eu referi já também previa isso mesmo. E, portanto, a água está sempre numa primeira preocupação. E isso, há muita coisa que se tem falado, tem-se feito inclusive um plano, fez-se para o Algarve justamente um plano de eficiência hídrica no Algarve. Há muitas entidades que estão a fazer neste momento planos para adaptação às mudanças climáticas, por exemplo, entidades, por exemplo, responsáveis pela distribuição de água às populações, em alguns casos cá em Portugal já estão a ser feitas. E, portanto, olhar para uma situação diversa do que era habitual ter. Porventura, menos precipitação anual em algumas zonas e a sua distribuição feita de forma diversa. Quer dizer que, aparentemente, vamos ter chuva mais concentrada num menor período de tempo do ano, em algumas zonas, não é? E, portanto, menos chuva numa maior parte do ano. E isso, obviamente, essa distribuição é desfavorável. E essa distribuição levará também a que as reservas de água tenham de ser vistas de outra forma, tenham de ser reforçadas, por exemplo, e também, em alguns casos, interligadas entre si, porque se nós tivermos duas barragens isoladas ou elas duas ligadas, a operação conjunta facilita muito, tem mais elasticidade, tem mais capacidade, é mais flexível a sua gestão. E eu já vou querer saber exemplos de culturas que têm sofrido mais em Portugal, mas para fecharmos esta questão da água, Aline, que tem sido um dos temas que temos falado e muito, afinal, como é que o país tem de resolver esta questão, tem de olhar para esta questão e como é que pode ajudar os agricultores? Relativamente à água, ainda falávamos sobre isso em outros programas,
e talvez aqui o professor Carmona poderá ajudar-me, penso que passa também muito pela dessalinização da água do mar, que é um processo que já é utilizado em Portugal, talvez não com a eficiência ou com a quantidade necessária que poderia ser usado. E também a rentabilização, por exemplo, quando temos grandes chuvadas, como o nosso querido Firmino dizia ainda há pouco, que muitas vezes a água vai ter ao mar e em vez de ser canalizada para ser rentabilizada. Portanto, talvez não seja tanto a falta de recursos, é verdade, e isto é uma consequência das alterações climáticas, daí a necessidade de adaptação, mas se calhar nós não estamos a adaptar-nos da forma como deveríamos. Não estamos a rentabilizar o pouco que ainda poderíamos rentabilizar e talvez isso seja fundamental para, de facto, canalizar a água e ser utilizada, principalmente, como dizia o professor, e muitíssimo bem, a sul do Tejo, que tem sempre muito mais fragilidades e, aliás, a fustigação da costa tem sido uma das mais visíveis alterações que o nosso país está a sofrer. Portanto, esta ligação com a dessalinização e a rentabilização da água é fundamental. Quer responder antes de passarmos para a próxima questão? Não, dizer o seguinte, de facto é verdade. Até há muito pouco tempo, seja para a agricultura ou para o abastecimento doméstico ou industrial, as origens de água que se consideravam eram as origens de água superficiais e subterrâneas, ou seja, captações em rios ou em albufeiras ou em poços e furos. O que acontece é que hoje em dia, já há uns anos desta parte, essa situação começou-se a alterar profundamente. Desde logo através das canalizadoras, mas também através da reutilização das águas residuais. E, portanto, essas duas fontes são duas novas origens de água, por assim dizer. A origem de água reciclando, reutilizando as águas residuais, e nova origem de água indo buscar a água salgada e desalinizando. Poder-se-á perguntar porque é que não foi feito antes. Bom, por várias razões, mas uma das razões principais é que o custo de produção da desalinização tem vindo a baixar muito. Sim. Por várias razões, pela incorporação de materiais muito mais resistentes, por exemplo, nas membranas das estações, pelo abaixamento do custo de produção, também pela incorporação de energias renováveis e, portanto, hoje temos custos de produção de água desalinizada a uma certa escala, digamos, ao nível, digamos, dos custos que temos em alta na distribuição de água cá em Portugal. É claro que muito poucos casos eu conheço em que a água desalinizada tenha sido orientada para a agricultura. Por alguma questão específica? Pelo preço, Claro. não é? Pelo preço da água, essencialmente, não é? Portanto, são preços de ordens de grandeza diferentes. Quando falamos de abastecimento doméstico, ou abastecimento industrial, ou abastecimento agrícola, são custos completamente diferentes. E, portanto, como na agricultura o preço da água é um fator de produção, digamos, vai para o custo final do produto, obviamente torna-se muito complicado. Então, permita-me perguntar-lhe se não devemos repensar as culturas que existem em Portugal. Faz sentido continuarmos a apostar em determinadas culturas, em determinados locais do país? Temos o exemplo do olival, das vinhas. Como é que se resolve esta questão? Claro, não, vamos lá ver, o olival, etc. Hoje em dia, esse género de culturas arvenses, que eram tipicamente culturas de sequer há muitos anos, a vinha, o olival, etc., hoje em dia, há uns anos esta parte, verificou-se que a produção era muito superior se tivesse um complemento de rega, digamos. E, portanto, são culturas que podem ser de sequeiro, mas com complemento de rega, de facto, a produção é muito superior e, portanto, hoje em dia, praticamente as vinhas e os olivais é praticamente tudo regado, com rega chamada de complemento, não é uma rega abundante, mas isso traz outro valor. Agora, claro que sim, isto tudo é dinâmico. Hoje em dia, se olharmos para 30 anos atrás, se calhar era o milho, o girassol, que pronto, hoje é o olival e a vinha, amanhã não sei. Mas é claro que os próprios agricultores são os primeiros a estar atentos, digamos, à resposta flexível que é preciso ter em termos de culturas. São dos primeiros a sentirem logo as alterações climáticas. Sem dúvida. Em termos de culturas ou em termos de variedades. E eu lembro, e isso foi dito bem aqui, a importância da investigação
nesta matéria. Eu lembro já há muitos anos, visitava ali ao pé de Elvas a estação de melhoramento de plantas, por exemplo. Exato. Mas também o Instituto de Agronomia em Lisboa, a Universidade de Trás-os-Montes, enfim, muitas escolas que faziam investigação justamente sobre esta capacidade de encontrar ou de melhorar a resistência de variedades ou de culturas a certas condições desfavoráveis do ponto de vista climatérico. E, portanto, obviamente, os agricultores são os primeiros a perceber se estão no limite para ter de mudar de cultura ou não, face aos dados que, entretanto, vão sendo diferentes, não é? Da disponibilidade de água, das ondas de calor, dos períodos de seca. Aline, perante tudo isto, têm de ser repensadas as culturas em Portugal, nomeadamente com a ajuda da investigação? Penso que sim. Nós percebemos, pelas alterações climáticas, que uma das formas de adaptação é exatamente diversificar os cultivos para se adaptarem melhor aos climas que são mais mutáveis. No entanto, e aqui está, talvez seja a dificuldade, que é o equilíbrio, porque também sabemos que não podemos acabar com os ecossistemas que já existem, porque eles existem por alguma razão. E a natureza, nestas questões, a natureza tem sempre razão. E, portanto, reflorestar é fundamental e também restaurar os ecossistemas que foram danificados. Portanto, o equilíbrio entre o restauro dos ecossistemas. Aliás, os trabalhos do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles são fundamentais, apesar de já serem antigos, são fundamentais para perceber como é que o ecossistema em Portugal, das plantas em Portugal, funcionava e como é que funciona. Portanto, como eu dizia, o equilíbrio entre restaurar esses ecossistemas, reflorestar, porque nós sabemos o fogo é uma das nossas piores consequências, não só da alteração climática, mas principalmente quando é por mão humana. Portanto, o reflorestamento é fundamental, até mesmo para questões da condição do ar, etc., juntamente com a adaptação dos novos cultivos. E aqui os agricultores são uma peça fundamental para compreendermos, porque, como estavas a dizer muitíssimo bem, eles são os primeiros a sentirem as consequências. Na pele. Na pele, exatamente. E eles percebem, com certeza, com os seus conhecimentos empíricos também, quais serão os melhores cultivos para se adaptarem. E claro, como dizia o professor, porque nunca nos devemos cansar de repetir, que o estudo das várias universidades, dos vários organismos que fazem, de facto, uma investigação científica sobre este sistema e sobre estes problemas, juntamente com o conhecimento empírico dos agricultores, é uma das bases para ultrapassarmos as alterações climáticas e nos adaptarmos a elas. Vamos a exemplos concretos, professor. As alterações climáticas vão transformar os solos ao ponto de haver, por exemplo, extinção de determinadas culturas? Ainda bem que fala disso, e justamente ia falar na questão dos solos, não é? Para haver agricultura tem de haver pelo menos três coisas: é solo, é água e radiação solar, não é? E temos falado muito de água e da temperatura, etc., mas não se tem às vezes falado tanto da questão do solo. O solo é fundamental, não é? E o solo, independentemente das alterações climáticas, eu acho que tem estado um pouco às vezes esquecido cá em Portugal nas medidas de conservação do solo, por exemplo, que são fundamentais, porque o solo, vamos ver, a água pertence a uma coisa chamada o ciclo hidrológico, que reutiliza-se sempre, ela cai com a precipitação e filtra-se, escorre, depois evapora, depois condensa, portanto há um ciclo. O ciclo, digamos, do solo é muito mais lento, porque o solo não volta, digamos, a ir para as zonas mais altas depois dele ter sido erodido e ter escorrido, digamos, arrastado para zonas mais baixas. E, portanto, o solo tem de ter medidas de conservação, porque senão, sem solo, também não há agricultura. E eu vejo com alguma preocupação que há muitos anos que havia medidas permanentes de conservação do solo, de pequenas obras de correção torrencial, para não deixar, digamos, que o solo se vá embora, porque o solo depois não é recuperável nos próximos milhões de anos. E, portanto, o solo, eu vejo com alguma preocupação, em alguns casos, em que não tem havido, e os incêndios são um bom caso, justamente, que contribuem ainda mais
para a degradação e a erosão do solo e, portanto, temos de prestar muita atenção a começar pelo sol, que é uma coisa que começou às vezes a dar por garantido que o sol está lá sempre. Estará lá sempre. Mas não está lá sempre. E se ele não é bem conservado, ele perde, digamos, a sua riqueza, que é a base, no fundo, da criação das plantas. E pode perder até ao ponto de extinguir determinadas culturas? Com certeza, porque há umas que são mais exigentes em termos de espessura do solo do que outras, em termos da sua capacidade de armazenamento de água ou da sua necessidade de drenagem de água. Portanto, todas essas características podem implicar, havendo mudanças, o encaminhamento para o tipo de culturas necessariamente. E nós corremos o risco de algumas que temos cá em Portugal disso acontecer? Estamos próximos de algumas... Bem, isso eu não sei. Eu não sei, porque a minha especialidade não é propriamente a agricultura. Mas eu vejo é que, daquilo que falo com colegas, sempre permanentemente nestas áreas, é uma forte preocupação sobre a conservação do solo. E perante isto, Aline, quando se fala, temos falado de como é que os agricultores podem adaptar, mas como é que os consumidores se podem adaptar a esta realidade? Têm também de mudar hábitos de consumo? Eu julgo que sim, quer dizer, todos nós temos que fazer a nossa parte. E a regra dos 3 R's é fundamental, mas talvez não seja suficiente. E só para recordar, é o reduzir, o reutilizar e o reciclar. O reduzir aqui vai ser fundamental para nós, consumidores. Talvez tenhamos que mudar um bocadinho os nossos hábitos de consumo e, aliás, fala-se muito na questão da carne e do peixe e tornarmos-nos mais herbívoros do que omnívoros, como éramos, talvez passe por aí. Enfim, isto tem que ser também ensinado, no fundo. Nós temos que aprender e reaprender os nossos hábitos. Não é só a questão de utilizarmos mais transportes públicos para evitarmos os carros, não é só utilizar as bicicletas, bem, em algumas zonas mais do que outras, não é? Porque, por exemplo, em Lisboa, com as colinas, nas colinas é mais difícil, mas os nossos hábitos têm que ser repensados e é a partir daí, em conjunto, porque, como se dizia há pouco, a natureza, ela não muda, não é? Tenta adaptar-se, mas nós, se calhar, temos que nos adaptar mais a ela. E relembrando aqui a questão dos solos, nós já não estamos em condições, não só pelo número de pessoas que existe no mundo, falando a nível global, que a tendência é para aumentar. E, portanto, os recursos não vão aumentar na mesma grandeza, não é? Na mesma ordem de escala. Portanto, com o aumento da população, obviamente aumenta o consumo. Já não podemos chegar ao ponto dos pousios como se fazia na época medieval, não é? Fazia-se uma cultura, deixava-se uns anos e depois refazia-se com outra cultura. Isso se calhar já não é possível. E talvez lá voltarmos com a questão em rede, portanto, as pessoas adquirirem outros hábitos de consumo, com a diversificação dos cultivos, também com a pesquisa e, claro, para ver soluções inovadoras e também a prevenção das catástrofes. É claro, a futurologia é uma ciência que, como já se dizia, não nega a partida uma ciência que desconhece. Mas aqui a questão de nós nos prevenirmos, tentar perceber o que é que vai acontecer daqui a 5 ou 10 anos é fundamental para termos uma capacidade de resposta mais rápida. Mais ágil. E mais ágil. E, portanto, tudo isto em conjunto é fundamental. Portanto, já não podemos pensar só no consumidor ou só no agricultor e aquilo que ele tem que se adaptar, porque estamos todos interligados. E no meio desta adaptação, com este aumento da população e com esta necessidade de mudar hábitos de consumo, os agricultores em Portugal já se estão a adaptar a essa mudança dos hábitos de consumo? Já estão a olhar para outras oportunidades de negócio? Claramente. Eu acho que daquilo que eu constato, de facto, tem sido um setor muito dinâmico e muito rápido, digamos, a adaptar-se. E, obviamente, em alguns casos, obviamente, também para essa adaptação precisa de haver
uma reabilitação de infraestruturas, que é muito importante, sei lá, na agricultura. Usava-se durante muito tempo os sistemas de rega de controle por montante, que alguns especialistas sabem o que se quer dizer, mas que era em si próprio muito indutor de perdas estruturais, digamos, do nosso sistema de rega, e gradualmente já tem vindo a alterar muitos sistemas de rega para controle por jusante. Pronto, isto para dizer que há muitos aspectos técnicos, por assim dizer, nos próprios sistemas de rega que têm vindo a ser incorporados, para além, obviamente, da modificação da rega por gravidade, para a rega por expressão ou gota a gota. Tudo isso tem requerido um forte esforço, um forte investimento e com resultados claros. Portanto, eu acho que tem sido um setor bastante dinâmico, aliás, a par com o setor industrial também. Têm sido setores bastante dinâmicos e muito de resposta rápida, digamos, às novas condições. Não é? Agora, só retomando o que estava há pouco a dizer à Aline sobre a dessalinização, nós também temos de perceber que a nível mundial, cá em Portugal também já se notou isso, há o fenómeno chamado da litoralização, da centrifugação da população. O aumento da população a nível mundial tem-se vindo a fazer principalmente nas zonas mais litorais ou costeiras, não é? E, portanto, há uma maior densidade, uma maior pressão sobre as zonas litorais. O que, por um lado, também faz sentido ir buscar água ao mar, claro, justamente para o abastecimento doméstico e não tanto para a agricultura. Mas isto pode significar, por exemplo, libertar algumas barragens do interior, que antes eram para abastecimento urbano, e possam ser tendencialmente dedicadas mais à agricultura. Portanto, também pode haver um reolhar face a esta modificação dos parâmetros desta equação, tirar partido das infraestruturas também que nós já temos, ou interligando-as, como já disse há pouco, dá maior flexibilidade de exploração, ou então dedicando, se calhar, aquilo que no passado fazia mais sentido numa determinada região para um determinado uso e se calhar deixou de ser. Eu lembro que em Portugal foi claro, que há 50 anos, agora estamos nos 50 anos, 25 de Abril, tínhamos uma população rural de cerca de 30% da população. Pois. E hoje, se calhar, temos 6 ou 7 ou 8. E, portanto, para onde é que foi essa população? Toda para o litoral. Não é? Nós temos uma grande percentagem da população, cerca de 80%, numa faixa de 20 km, desde Braga até Setúbal. Exato. E, portanto, as condições mudam. E, portanto, temos é de, se calhar, não só pensar em soluções, digamos, novas, mas também um reolhar para estas matérias. Aliás, como foi debatido aqui no programa anterior, sobre a questão da energia e a água, não é? Estão muito ligadas, cada vez estão mais ligadas. E, portanto, há que repensar um pouco isto no seu todo e, às vezes, não ir à procura de pequenas soluções de desenrascanço imediato. Eu acho que se tem de pensar um bocadinho mais, se é este o caminho que estamos a ter, então pensemos um pouco, digamos, a médio e longo prazo. E é isto que tem acontecido ali no desenrascanço nesta área? Nós sabemos que isso é algo tipicamente português, não é? É a improvisação e a necessidade, não é? Aguça ou engenho, como já dizia o nosso querido Camões. Mas dentro disto tudo, às vezes nós não abordamos esta temática, mas ela está... Só abordamos quando falamos em urbanismo e nas cidades e no litoral. Mas, de facto, há um outro fator que não pode ser colocado à parte, que é a construção. Uma construção e edificações sustentáveis, mais seguras e que permitam, de facto, haver esta conectividade entre o urbano e o rural, entre o litoral e o interior. Portanto, porque nós sabemos muito bem, e utilizando um exemplo muito simples, que qualquer pessoa possa perceber sem precisar ser arquiteto ou engenheiro, a questão da utilização contínua do betão. Não respira, não deixa o próprio solo respirar. E, portanto, se nós taparmos o solo, uma questão muito simples, é um bocado como a calçada portuguesa, não é? Se virmos o passeio com laje e virmos o passeio com calçada, é óbvio que a água passa pela calçada e a terra respira, enquanto que um bloco não deixa isso acontecer. E, portanto, nós temos que perceber a consequência disso relativamente ao solo, à distribuição da água e, claro, também mesmo com a nossa energia solar batendo no botão, o aquecimento, já temos um aquecimento global. Então, o aquecimento no botão
é exagerado e não vale a pena. Portanto, a questão da construção sustentável também é um fator de adaptação às alterações climáticas, mesmo aplicado ao mundo agrícola. Professor, 30 segundos para fecharmos. Olhando para os desafios que aí vêm com as alterações climáticas que estão aí, como sabemos, o que é que os agricultores portugueses devem estar atentos? Eu acho que devem estar particularmente atentos às questões da temperatura. Porque a temperatura em si vai provocar maior evaporação e evapotranspiração, portanto, mais necessidades de água para as plantas crescerem e desenvolverem. E, portanto, a temperatura é um problema em si. E isso também já há alguns casos estão estudados e estão com bons resultados práticos obtidos, as chamadas cortinas de vento nas parcelas agrícolas, para reduzir o efeito do vento, que o vento também contribui para o aumento da evaporação e da evapotranspiração. Portanto, para além disso, as questões fitossanitárias decorrentes de organismos que podem aparecer com mais frequência, ou outro tipo até de organismos que podem aparecer, que possam trazer problemas à saúde das plantas, isso tudo decorre de alguma forma também da umidade, etc., mas particularmente da temperatura. Portanto, a temperatura, há ainda medidas que têm sido benéficas para reduzir os efeitos, digamos, do aumento da temperatura, daquilo que representa o aumento de necessidade de água das plantas. Depois, pela água em si também, é obviamente criar sistemas com mais capacidade de resposta. Eu lembro que às vezes é preciso também não parar no tempo, ou seja, muitas das barragens agrícolas que nós temos no país foram feitas há 40, 50 anos com uma informação que se calhar não tinha mais de 20 ou 30 anos. E, portanto, hoje já temos muito mais informação que, se fossem feitos hoje os estudos dessas barragens, as barragens já seriam diferentes. Claro. E, portanto, a barragem tem de ser olhada também como uma infraestrutura, como um edifício, como uma cidade, em que é preciso olhar para ela, estar atento, se calhar é preciso dragá-la de vez em quando, porque o volume de sedimentos que se vai acumulando vai retirando capacidade de armazenamento, os órgãos de exploração da barragem também. Portanto, tem de haver uma permanente, digamos, atenção ao funcionamento dessas infraestruturas e olhar em que medida é que elas podem ser reabilitadas, ligando-os entre si, dedicando certos usos que umas tinham para outros usos e, portanto, isso requer alguma ação. De uma palavra que eu costumo dizer, mas é muito difícil de utilizar na prática, é integrada, que é integrar os vários setores utilizadores da água, especialmente os mais representativos ou mais significativos, para se entenderem e coordenar entre si essas ações. Professor Carmona Rodrigues Aline, muito obrigada pela vossa análise. Falámos aqui muito dos desafios para os agricultores, numa altura em que as alterações climáticas estão aí, como ouvimos, portanto, há que adaptarem-se a esta nova realidade. Falámos de solo, falámos de água, falámos das zonas do interior e de como é que os agricultores devem repensar as culturas e devem pôr as mãos na massa para mudar esta realidade. Em Portugal o caminho ainda é longo, mas há otimismo neste caminho. Da minha parte, agradeço a vossa atenção. Até uma próxima oportunidade, até uma próxima conversa. Terra a Terra.